Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Souza e nessa videoaula a gente vai falar sobre a devolutiva da prova da etapa 2 desse semestre, né, de 2024, segundo semestre, da prova de biodisponibilidade de nutrientes e fitoterapia. Eu sei que a grande maioria dos alunos já foram inclusive aprovados e provavelmente nem vão assistir essa devolutiva, mas nós temos aqueles alunos que ainda vão fazer uma prova de segunda oportunidade, uma prova final e precisam estudar. Então, por isso, essa devolutiva também está sendo postada aqui na prova da etapa 2, certo? Assim como nós fizemos na prova da primeira etapa. E aí, quando a gente então pensa nas questões que foram abordadas, lembrando que nessa etapa 2 foram questões apenas de fitoterapia. Na etapa 1 caiu só biodisponibilidade de nutrientes e na etapa 2 só fitoterapia. E aí, na prova de segunda oportunidade e prova final, cai o conteúdo das duas, biodisponibilidade e fitoterapia, independente aí da prova que você perdeu para a segunda oportunidade, é o conteúdo do semestre todo, certo? Mas nessa prova da etapa 2, uma das questões não dá para a gente garantir aqui que está na sequência, porque eu montei aqui de acordo com a prova, mas o sistema embaralha. Então, se essa não foi a primeira questão, certo? Isso pode mudar a ordem, mas o importante é a gente entender a questão e conferir ali as principais respostas, certo? Então, a primeira questão, ela falava o seguinte, ó, a prescrição de fitoterápicos pelo nutricionista, ela deve ser baseada em evidências científicas, considerando as características individuais do paciente e as interações potenciais entre fitoterápicos e outros medicamentos ou alimentos. O profissional deve avaliar a eficácia, a segurança e a forma farmacêutica mais adequada para cada paciente, além de monitorar possíveis efeitos colaterais e a resposta ao tratamento. A personalização da terapia fitoterápica é essencial para garantir resultados positivos e minimizar riscos. Essa, essa, esse texto ele foi extraído do livro que faz parte lá da minha biblioteca, que é o livro base aí para a parte de fitoterapia. Então, analise as seguintes afirmativas. E aí é para depois marcar apenas as que são verdadeiras. Então, primeiro, a avaliação do histórico de saúde do paciente é fundamental para identificar contraindicações e interações medicamentosas antes da prescrição de fitoterápicos. Verdade, eu preciso conversar com o paciente para saber ali se não existe nenhuma contraindicação antes de eu indicar aquele suplemento, aquele fitoterápico, na verdade. Dois, o nutricionista deve sempre optar por fitoterápicos em vez de medicamentos convencionais, independente da condição de saúde do paciente. Está errado. Primeiro que a gente tem situações onde os medicamentos são necessários. E outra, não é o nutricionista que prescreve. Medicamentos são prescritos pelo médico. Então, né, não é a gente, mas nem sempre o fitoterápico às vezes se sobrepõe. Tem muitas situações onde realmente o medicamento acaba sendo necessário. 3. A escolha da forma farmacêutica do fitoterápico deve considerar a preferência do paciente, a biodisponibilidade e a absorção. Verdade, né? Depende se eu estou usando um fitoterápico em tintura, em cápsula, na forma de infusão. Isso depende. Por exemplo, tem pacientes que não gostam de infusão. Então, a gente acaba recorrendo a outras opções. A prescrição de fitoterápicos deve incluir orientações claras sobre as doses, o modo de uso e os possíveis efeitos colaterais. Sim, a gente precisa orientar o paciente sobre todos esses aspectos. E 5, o acompanhamento da eficácia do fitoterápico prescrito deve ser realizado periodicamente para ajustes na terapia, se necessário. Sim, você prescreve e precisa acompanhar para saber se precisa mudar, se já atingiu o objetivo, certo? Então, quando a gente pensa ali, ó, A1, A3, A4 e A5 são opções verdadeiras. E aí, quando você vê, ó, a opção realmente era 1, 3, 4 e 5. A 1 é verdadeira porque o histórico do paciente é essencial, sim. A 2 é falsa, pois o nutricionista não deve prescrever fitoterápicos em vez de medicamentos sem uma avaliação cuidadosa da condição do paciente. A 3, a 4 e a 5 são verdadeiras, de acordo aí com o que nós conversamos.
Então, essa era uma das questões da prova. Segunda questão. A fitoterapia, prática que utiliza plantas medicinais para fins terapêuticos, tem sido cada vez mais aplicada no tratamento de diversas condições de saúde, incluindo obesidade e a síndrome metabólica. Alguns fitoterápicos são estudados por seus possíveis efeitos na redução do apetite, aumento do gasto energético e ação antioxidante, proporcionando alternativas complementares no manejo dessas condições. Então, em relação à fitoterapia, né, no tratamento da obesidade e da síndrome metabólica, que é um dos pontos lá, um dos capítulos, né, que tem que realmente estudar, considere as afirmativas. A Garcinia cambogia, ela é utilizada para ajudar no controle do apetite e na redução da gordura corporal, verdadeira, ela é uma planta que ajuda mesmo. 2, o chá verde contribui para o aumento do gasto energético, além de ter efeitos antioxidantes, verdadeiro, chá verde é uma planta realmente com esses objetivos. E 3, a cúrcuma é recomendada exclusivamente para pacientes com obesidade. Falso. O erro maior aqui está realmente na exclusivamente, né? A cúrcuma, ela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, então ela pode ser usada além realmente da obesidade e da síndrome metabólica. Ela é interessante para inflamações em geral, problemas digestivos. Ela tem estudos, por exemplo, em doenças articulares. Então, a cúrcuma é estudada em outras áreas. Então, é correto somente a 1 e a 2, certo? Então, segunda questão. Outra questão da prova. Leia atentamente o texto abaixo. Na prescrição de fitoterápicos, é importante considerar a forma farmacêutica que melhor atende às necessidades de cada paciente, assim como a concentração dos princípios ativos para garantir eficácia e segurança. Formas líquidas, sólidas e extratos concentrados apresentam características específicas que influenciam na escolha terapêutica. Então, aqui tem muito a ver com as formas farmacêuticas, certo? Também é um tema dentro da fitoterapia. Considerando o texto e os seus conhecimentos sobre formas farmacêuticas para fitoterapia, analise as afirmativas a seguir. Os extratos líquidos são a forma preferida para pacientes com dificuldade em deglutir. Sim, porque se a pessoa tem dificuldade de engolir, ela não consegue, às vezes, tomar cápsula. Então, a gente acaba buscando formas líquidas, por exemplo, a tintura, a própria infusão, certo? Por exemplo, crianças também, às vezes, muito pequenas, não tomam cápsula, então precisa recorrer a formas, às vezes, mais líquidas. 2, as cápsulas são indicadas para garantir doses controladas de fitoterápicos. Sim, porque você define a quantidade que vai estar ali por dose, então, sim, você tem realmente as cápsulas garantindo a dosagem ali por vez. 3, as tinturas devem ser diluídas antes do consumo, pois apresentam alta concentração. Verdadeiro, tintura sempre tem que diluir em água, não pode ser pingada direto na boca do paciente. Isso pode até queimar, em alguns casos, queimar o esôfago, dependendo aí, até porque a tintura tem álcool também, né? Então, por isso que normalmente tem que ser diluída, sim. Eu falo que tintura não é floral. Então, floral, você pinga lá as gotinhas diretamente na boca, mas fitoterapia não. Tá? A tintura tem que ser diluída. Então, todas são corretas, certo? Todas realmente estão corretas. Próxima, sobre a legislação que regulamenta a atuação do nutricionista na prescrição de fitoterápicos, considere as afirmações de acordo com a Resolução 680 de 2021 e a Resolução 731 de 2022. Né? Então, aqui pensando mais na legislação. Então, primeiro, o nutricionista pode prescrever plantas medicinais e fitoterápicos em todas as situações clínicas sem restrições. Falso, não é em todas as situações. Né? O nutricionista ele não pode prescrever indiscriminadamente, a prescrição tem que ser feita com base numa avaliação completa do paciente, com conhecimento das indicações e das contraindicações. Então, pode ser que tenha situações onde ele realmente não possa receber um fitoterápico. Então, não é que em todas as situações, certo? 2, a prescrição de fitoterápicos pelo nutricionista deve ser realizada após uma avaliação completa do paciente. Verdadeiro.
Preciso fazer uma análise para realmente entender se ele pode ou precisa do fitoterápico. E 3, as resoluções proíbem o nutricionista de recomendar fitoterápicos em estabelecimentos hospitalares. Mentira. As legislações de fitoterapia 680 e a 731 lá do Conselho Federal de Nutrição não proíbem o uso de fitoterápicos em ambientes hospitalares. Né? Então, desde que o profissional ele tenha habilitação em fitoterapia para prescrever, tudo bem, desde que ele respeite a legislação e ele estando ali dentro e havendo indicação para aquele uso, não tem problema nenhum a prescrição. Então, é correto somente a resposta 2, certo? Outra questão. Leia atentamente o fragmento do texto. O programa que é sobre as farmácias vivas, o uso de fitoterapia, por exemplo, no SUS. O Programa de Farmácias Vivas visa ampliar o acesso da população a medicamentos fitoterápicos de forma padronizada e segura, produzindo e disponibilizando plantas medicinais e fitoterápicos na rede pública. Essa iniciativa promove o uso sustentável da biodiversidade e contribui para a inclusão de alternativas terapêuticas naturais, principalmente em comunidades com menos acesso a medicamentos convencionais. Então, considerando o texto e os pontos levantados ali, analise as assertivas a seguir. Então, primeiro, as farmácias vivas atuam na produção e distribuição de medicamentos fitoterápicos, aumentando o acesso a tratamentos acessíveis e sustentáveis. Porque o programa de farmácias vivas promove o uso de plantas medicinais com controle de qualidade e manejo sustentável, beneficiando a saúde pública e o meio ambiente. Então, a respeito dessas asserções, analise a alternativa correta. Então, se a gente pensar separadamente, as duas estão corretas, certo? As farmácias vivas realmente atuam na produção e distribuição de medicamentos fitoterápicos, aumentando o acesso a tratamentos acessíveis e sustentáveis. E a outra também, o programa de farmácias vivas promove o uso de plantas medicinais com controle de qualidade e manejo sustentável, beneficiando a saúde pública e o meio ambiente. Verdadeiro. Então, as duas são verdadeiras, certo? Então, aqui a gente já elimina as opções que falariam sobre proposição falsa. Então, as duas são verdadeiras. E a grande questão é, a 2 é uma justificativa da 1, porque tem um porquê ali, tá vendo? Então, as farmácias realmente atuam, aumentam o acesso a tratamentos acessíveis porque o programa promove o uso de plantas beneficiando a saúde pública. Então, tá certo. Então, a alternativa aqui, ó, a 1 e a 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1, certo? Então, realmente é essas opções. Uma justifica a outra. Outra questão ainda, a indicação de fitoterápicos durante a gestação deve ser feita com cautela, considerando a segurança ali para a mãe e para o bebê. O nutricionista, ao prescrever fitoterápicos para a gestante, deve basear-se em evidências científicas que garantam a eficácia e a ausência de efeitos adversos. Algumas plantas têm sido estudadas e são consideradas seguras quando usadas corretamente, enquanto outras apresentam risco que contraindicam seu uso nesse período. Então, realmente, o uso de fitoterápicos na gestação é muito cauteloso. Tem muitas plantas que são abortivas, teratogênicas, então tem que ter realmente muito cuidado. Então, considerando o texto, qual dos seguintes fitoterápicos é mais indicado para gestante? Aí tem ali as opções: aloe vera, cavalinha, erva de São João, camomila e ginseng. E aí, se a gente for analisar todos, cada um tem suas características, né? Cavalinha é muito diurético. E aí a resposta certa é a camomila. Porque a camomila ela é segura para a gestante quando usada em doses apropriadas e com orientação, né, de um profissional, porque ela tem uma propriedade calmante e baixo risco de efeitos adversos. Agora, todas as outras têm riscos para a gestante. Então, por exemplo, uma cavalinha, embora seja um diurético, ela pode conter compostos que afetam os níveis de B1, interferem na absorção de outros nutrientes, o que é preocupante para a gestante, pois pode impactar o desenvolvimento fetal. A erva de São João, que é conhecida por seu uso no tratamento de depressão, por exemplo, pode interferir com medicamentos e hormônios, além de apresentar um risco de toxicidade hepática.
estudos sobre sua segurança na gravidez são limitados e a recomendação é evitar, porque a gente tem poucos estudos, então a gente não sabe se ela realmente traz um risco sério, melhor não arriscar. A gente só usa as plantas que a gente tem certeza de uso. As que não tem, se não tem estudo, é melhor não arriscar. Gestação não é um momento que você pode testar, né, nada. Porque se imagina se aquela planta tem uma característica abortiva, perdeu a criança. O ginseng ele é usado para aumentar a energia, dar mais disposição, né? Então ele é para vitalidade, mas ele pode causar alterações hormonais e pressão arterial elevada. E há preocupações também sobre efeitos teratogênicos, né, de má formação ali durante a gravidez, contraindicado nesse caso. E a aloe vera, embora seja uma popular aí como um laxante natural e para problemas digestivos, o consumo oral de aloe vera pode gerar contrações uterinas, e isso pode levar a um aborto espontâneo, né, ali, um aborto e causar além dos distúrbios eletrolíticos. Então, realmente, a cavalinha é a única que a gente tem segurança para uso em doses controladas. A cavalinha não, a camomila, certo? E aí, por fim, a gente tem as três questões abertas, né? Então, as três questões discursivas. Então, a primeira aqui é sobre fitoterapia no SUS. Ela é uma prática que busca integrar o uso de plantas medicinais e fitoterápicos no cuidado da saúde à população. O programa Farmácias Vivas é uma iniciativa que visa disponibilizar esses fitoterápicos com segurança e qualidade, promovendo o acesso a terapias naturais de baixo custo e alto potencial. Esse programa destaca o uso de plantas medicinais como uma ferramenta de promoção à saúde e bem-estar, né, especialmente quando utilizado ali prescrito por um profissional, sendo importante a capacitação dos profissionais de saúde, incluindo médicos, nutricionistas e farmacêuticos, e a participação dos nutricionistas nesse programa permite uma abordagem nutricional que complementa o tratamento com fitoterápicos, produzindo resultados mais abrangentes e integrados para a saúde dos usuários. Então, com base no trecho acima, discuta de que forma o nutricionista pode usar o seu conhecimento em nutrição para maximizar os benefícios dos fitoterápicos na atenção básica, especialmente no manejo de condições como obesidade e diabetes. Então, é para falar como o nutricionista pode utilizar os seus conhecimentos para aproveitar bem os benefícios dos fitoterápicos, mas com foco também aí em obesidade e diabetes. Então, o nutricionista, por exemplo, ele pode aplicar o seu conhecimento para potencializar os benefícios. Então, por exemplo, num tratamento de obesidade, ele pode usar plantas que auxiliem na saciedade, no controle do apetite, como a Garcinia camboja, sempre associando isso com um controle de caloria, uma dieta saudável. Para pacientes diabéticos, a gente tem plantas que ajudam a regular os níveis de glicemia, como a Gymnema silvestre, além de orientar o paciente sobre a necessidade de consumir carboidratos de baixo índice glicêmico, o que auxilia ali na estabilidade da glicose. Então, a ideia é discutir aqui como pode ser o papel do nutricionista. Então, ele associa as estratégias dietéticas com a fitoterapia para essas condições clínicas também, certo? Sempre associado, então, à dieta, ok? Outra questão discursiva. Então, a fitoterapia é uma prática milenar que usa plantas para o tratamento e prevenção de sintomas e doenças, sendo amplamente empregada pela população, especialmente em países em desenvolvimento, onde muitos não têm acesso a medicamentos sintéticos. No Brasil, a biodiversidade e a legislação vigente incentivam o uso dessa prática, com a permissão de prescrição por nutricionistas, conforme a Resolução 680. Então, considerando esse contexto, responda. Primeiro, explique a importância histórica e cultural da fitoterapia para o desenvolvimento da medicina e como sua evolução contribuiu para os métodos atuais de tratamento. Então, primeiro, a fitoterapia ela possui raízes lá nas civilizações antigas, né? A gente tem dados aí lá da medicina tradicional chinesa de 3.000 anos antes de Cristo, então 5.000 anos de uso. A Ayurveda, 2.500 anos antes de Cristo, então mais de 4.000 anos aí de uso. Então, possui raízes nas civilizações antigas, onde as plantas eram utilizadas para tratar doenças e vistas como fundamentais.
Culturas como a egípcia e a chinesa documentaram esses conhecimentos, que influenciaram o desenvolvimento da medicina moderna. Hoje em dia, muitos medicamentos são feitos a partir de ativos extraídos de planta. Então, com o avanço da química, os princípios ativos das plantas começaram a ser isolados, permitindo ali o uso concentrado e seguro dos seus efeitos. Então, antes se usava a planta, fazia-se a infusão, se usava o fitoterápico. Hoje em dia, não, com o desenvolvimento aí foi conseguindo isolar as substâncias, entendendo o mecanismo que era ela que agia, e isso deu origem, por exemplo, aos medicamentos que nós temos hoje. Então, os métodos atuais aí de tratamento muitas vezes vieram aí a partir dos conhecimentos culturais aí da fitoterapia. E letra B, explique a importância de regulamentações como a 680 de 2021 para um uso seguro e eficaz de fitoterápicos. Então, o nutricionista ele pode prescrever fitoterápicos, né, com base na resolução que regulamenta ali o uso de plantas e medicinais e fitoterápicos. A prescrição ela tem que ser fundamentada em estudos que comprovem segurança, eficácia, as contraindicações e no uso tradicional reconhecido, né, de acordo ali com a atuação do profissional. E a regulamentação ela é essencial para garantir que a prescrição seja realizada com segurança e eficácia, né? Porque aí realmente só quem tem habilitação, quem estudou para aquilo, vai prescrever. Então, isso garante para o paciente uma prescrição mais segura, mais bem fundamentada. Então, a regulamentação ela tem uma importância grande para ajudar realmente os profissionais, para garantir segurança para o paciente, certo? E a última questão é sobre gestação e lactação. Então, eles colocam ali, ó, leia o conteúdo e responda as questões. O uso de plantas medicinais durante a gestação e lactação é um tema delicado e importante devido aos riscos potenciais que algumas espécies podem representar, tanto para a mãe quanto para o feto ou para o lactente. E a tabela abaixo aborda o impacto fisiológico de algumas plantas, dividindo o período gestacional em 3 trimestres e analisando os principais sintomas e efeitos adversos de espécies comumente utilizadas para tratar aí problemas como náusea e constipação. Então, no primeiro trimestre, é muito comum ter náuseas, vômitos. E aí, por exemplo, ó, o gengibre, ele é geralmente considerado seguro, mas deve ser usado com cautela se fosse em doses altas, então usar em doses recomendadas. Mas uma menta piperita, por exemplo, que é a hortelã-pimenta, ela pode ser teratogênica em doses elevadas. Então, mesmo sendo uma planta que ajuda em náuseas, talvez ela não seja a melhor opção para ser usada. O funcho, ele também pode ser teratogênico, então cuidado, evitar o uso excessivo. O fenogreco não deve ser usado durante a gestação por causa dos efeitos teratogênicos. Então, talvez seja mais interessante buscar o gengibre, é o que a gente tem um pouco mais de segurança. No segundo trimestre, ali pensando às vezes em constipação, inchaço que essa gestante tem, então a gente tem, por exemplo, o psyllium, que geralmente é seguro, mas sempre acompanhado ali de uma hidratação, né? A gente está falando de uma fibra pré-biótica. O próprio gengibre também pode ser usado com precaução, evitando doses altas. O funcho pode ser usado deve ser usado com cautela, cuidado aí principalmente com casos de alergia. E no terceiro trimestre, pensando ali em constipação, ansiedade, infecção urinária, então a gente tem o gengibre, também usar com precaução, porque ele pode causar redução do período gestacional, então antecipa esse nascimento, né? Então, podendo ser ali, né, uma antecipação do parto, então por isso que não pode ser em doses altas. O psyllium, ele é seguro para constipação, então dá para usar, mas sempre acompanhado de hidratação. E o funcho, que ele é seguro em pequenas doses, mas pode causar cólica. Então, talvez a gente tenha aí outros que são um pouco mais seguros. Então, eles perguntam assim, ó, com base no texto, explique por que o uso de fitoterápicos na gestação, especialmente no primeiro semestre, deve ser abordado com cautela. Então, ó, eles colocam assim na resposta, ó, que o uso de fitoterápicos, especialmente no primeiro trimestre, exige cautela, porque é nesse período que ocorre a formação do embrião, o risco de anomalias induzidas por agentes teratogênicos. Então, é o momento que a gente está tendo ali, por exemplo, desenvolvimento do tubo neural.
então é um risco grande ali, por exemplo, para uma má formação. E muitos extratos vegetais contêm compostos cujos efeitos terapêuticos ou tóxicos não são totalmente conhecidos, e estudos clínicos sobre o seu uso durante a gestação são limitados. Então, por exemplo, a aloe vera é contraindicado porque ela tem efeito emenagogo, né? Ela até ajuda ali contra, às vezes, para enjoo, mas ela tem efeito abortivo. Hortelã-pimenta, a gente viu ali que também pode ter efeito teratogênico. Então, existem plantas que não são indicadas porque é um momento de, principalmente, ali, claro, o bebê se desenvolve em todos os trimestres, mas ali é um momento de muita formação. Então, muito cuidado com o uso de plantas, especialmente no primeiro trimestre. E aí, a segunda pergunta falava assim: ó, quais plantas são consideradas seguras para o tratamento de sintomas comuns na gestação e lactação, segundo o texto? Explica o mecanismo de ação segundo o texto, então é para se basear na tabela, certo? E explica o mecanismo de ação de pelo menos uma dessas plantas e sua importância para a segurança da mãe e do bebê. Então, assim, ó, quais plantas são consideradas seguras, se a gente for olhar ali? Gengibre é uma planta segura desde que não seja usada em doses altas. O próprio psyllium, também para constipação, ele é uma planta segura, só não pode, sempre acompanhado de uma boa hidratação. São as que a gente tem ali mais segurança, talvez, né? Então, se a gente põe ali, ó, que as outras todas, em algum momento, elas podem dar problema, né? Então, você vê ali que uns falam, ó, pode ter efeito teratogênico, então sempre pede cuidados em alguns momentos. Então, segundo o texto, algumas plantas que são consideradas seguras é o gengibre, usado para náuseas, e a plantago ovata, que é o psyllium, que ajuda na constipação. E aí pediu para ensinar o mecanismo explicar o mecanismo. Então, o gengibre ele atua como antiemético, diminuindo náusea, especialmente útil ali no primeiro trimestre, pois ele influencia a motilidade gástrica e reduz a sensação de náusea. Seu uso seguro e orientado oferece alívio para gestantes sem comprometer a saúde do feto, desde que não seja utilizado em excesso e sempre orientado ali por um profissional da saúde, certo? Então, essa foi a prova da etapa 2, certo? Bons estudos aí para vocês e até a próxima.